Bom, a gente tem uma pesquisa que é importante a gente ter clareza do seguinte, antes de qualquer coisa. A Copa do Mundo vai ser em junho, né? É isso? Isso, junho. Você que está ouvindo a gente agora, você está pensando na Copa do Mundo? Eu não tô. Não sei se o Beto Ferretti tá. Mas você não tá com a cabeça na Copa do Mundo. Quais são as chances do Brasil? Quais são as seleções que devem fazer as quartas de final? Quais são os maiores desafios no caminho do Brasil? Quem o Brasil pegaria na semifinal se vencesse todos os jogos do lado dele? Ninguém está fazendo essa especulação neste momento. Ninguém, absolutamente ninguém. Você abre os jornais, você abre a imprensa especializada, o Ferretti que conhece tudo de futebol e mais um pouco. Não, nós estamos aqui fazendo Band News no meio do dia, todo dia, em nenhum momento ele virou para mim e fala: você sabe o que eu estava pensando aqui? O Brasil tem que pegar a Suécia, e depois tem que pegar a Romênia, e depois tem que pegar não sei o quê. Não falou, mas vai falar. Não falou, porque nós estamos em janeiro. Eu não sei o que o Ancelotti está fazendo agora. Não sei nem onde ele está. Né? Qual é a próxima lista de convocados da seleção? Não tenho a menor ideia. Quem vão ser os convocados da seleção? Os candidatos a convocados a gente pode especular aqui. Mas também não é importante. Porque ninguém está preocupado. Se o Ferretti disser, olha, vou te falar aqui quem eu acho que vai ser o goleiro da seleção. Você vai falar, pô, vamos falar disso em maio, vai? Agora? Não, janeiro. Não estou preocupado com esse troço. Então, a verdade tem um amigo muito querido, o Elcinho Mouco, publicitário, fez campanhas com Michel Temer, é um sujeito muito inteligente, muito preparado. E ele usa uma expressão que eu acho maravilhosa. Eu já repeti tantas vezes, sempre atribuindo a ele, naturalmente. Ele fala sobre estado de voto, a gente estar no estado de voto. O estado de voto é quando você passa a sentir a necessidade de participar dessa discussão ativamente. Claro que a gente está numa sociedade radicalizada e essa radicalização ela acaba fazendo com que a gente se preocupe com esse tema mais até do que com a Copa, que vai ser antes da eleição. É natural que a gente se interesse mais por isso, porque afinal é o futuro do país. Mas num dos cenários da Quest, por exemplo, tem lá o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, no mesmo cenário. Então você imagina o seguinte, você está andando pela rua, ou ligam para você, ou vão na tua casa, não importa o método das pesquisas, você está andando na rua, Ferretti. Você está o Ferretti, que agora eu estou falando Ferretti. Está andando na rua, Ferretti. Aí o cara fala, posso falar um minuto? Eu estou com um pouco de pressa, tem que apresentar o Band News no meio do dia. Não, mas tudo bem, é rapidinho. Vem cá, queria saber em quem você vai votar para presidente. Eu não sei. E dessa lista aqui? Aí ele mostra para ele uma lista com um monte de nome. Aí fala, dessa lista aqui eu vou nesse aqui. E se for essa outra aqui? Pô, o cara já... Pô, mas você me acabou de me perguntar se for essa aqui. Não, mas e se for essa? Ah, se for essa, eu vou nesse aqui. E se for essa? Eles apresentaram 7 cenários. Chega uma hora que o cara não tem paciência. O 7º cenário apresentado, você já falou 6 vezes em quem você vai votar. Mudando de nome, porque eles ficam trocando os candidatos. A não ser que você pegue o candidato que aparece em todos os cenários e você repete aquele, mas às vezes aparece um candidato em quem você votaria, ele some no cenário 2, aí ele volta no 3, mas no 3 ele volta ao lado de um cara em quem você votaria, mas que não apareceu no primeiro cenário. Chega uma hora, você já não entende mais nada. É o que temos, é o que dá para fazer. Eu não estou questionando a possibilidade da gente ter uma visibilidade ainda que turva sobre o que seria a eleição lá em outubro deste ano. Porque, afinal, é assim que os políticos trabalham, com esses cenários. Mas tem outras coisas que os políticos têm que antecedem a sua decisão. Primeiro, eles é que escolhem os candidatos. Não é a pesquisa Quest, Datafolha, ou seja lá quem for. Não é o instituto de pesquisa que decide quem vai ser candidato, são os políticos. E eles escolhem por uma conveniência política. A conveniência política passa
pela pesquisa eleitoral, mas não se resume a ela. Então, muitas vezes, existem candidatos, partidos, por exemplo, que preferem não lançar uma candidatura porque estão num projeto de aumento da musculatura na esfera do legislativo. Eu quero aumentar a minha base de deputado federal, porque quanto mais deputado federal eu tiver, mais dinheiro eu vou ter do fundo partidário. Então eu preciso ter muito deputado. Se eu me agarro à candidatura de A ou à candidatura de B, eu posso me queimar. Se eu for mais neutro, talvez eu me dê melhor. Então, este partido, às vezes, lança uma candidatura meio fake, assim. Por exemplo, pode acontecer. Ou, também há a possibilidade de um candidato ter pouca intenção de votos. Por exemplo, a Dilma Rousseff. Tinha pouca intenção de votos quando o nome dela apareceu. Mas ela era também pouco conhecida. Então, eles percebiam que do universo total de eleitores, ela tinha pouco voto. Mas do universo que a conhecia, ela tinha mais votos. E conforme ela ia sendo mais conhecida, a porcentagem de votos dela aumentava. Bingo! É uma boa candidata, assim decidiu o Lula, que tinha 80% de popularidade. Hoje ele tem metade disso. Tinha 80% de popularidade. Vamos de Dilma. E colocaram a Dilma. E qual é a relação entre um bom candidato e um bom presidente? Nenhuma, né? Você pode ter um bom candidato, ou seja, ganha a eleição, é competitivo. O Flávio é competitivo, como você vê. O Tarcísio é competitivo, como você vê. O Ratinho Júnior é competitivo, como você vê. Os outros candidatos são competitivos. Como não? Um cara que tem 20%, 18% é competitivo. Você não sabe ainda se o camarada tem chance ou não tem chance. O Lula é competitivo. Quais são os fatores adicionais que os políticos levam em conta? Rejeição. Tem candidato que está lá em cima, 40%. Lula está bem. Pô, mas a rejeição do Lula é alta. Se for, por exemplo, o ex-presidente Temer, por exemplo, a rejeição dele, ou seja, o ruim e péssimo dele, chegava a 70%. Ele chegou até a 7% de bom e ótimo. Se todo mundo que achava ele bom e ótimo votasse nele, ele ia ter 7% dos votos. Tem candidato que não tem muita rejeição. Geraldo Alckmin não tinha muita rejeição. Mas as pessoas não viam nele o personagem para enfrentar o desafio que ele queria enfrentar, que era presidir o Brasil. Então ele perdeu a campanha de 2006 para o Lula, porque os caras falaram, não vou de Geraldo Alckmin, não vou reeleger o Lula. E é difícil você buscar uma campanha contra um presidente, um incumbente, que é o que está acontecendo agora. Então o Lula tem uma vantagem extraordinária. Ele pode ficar lançando um monte de programa, ele nomeia ministro. O Flávio Bolsonaro não nomeia ministro. O Flávio Bolsonaro não pode lançar programa. Só pode ficar prometendo e pagando a conta de ser filho do Jair Bolsonaro. Então, você vai fazer isso? Por que teu pai não fez? Eu falo, não sei. Eu não sei por que meu pai não fez, eu vou fazer. Mas ele vai pagar a conta de ser um Bolsonaro. E Bolsonaro produz rejeição. Mas produz rejeição, mas ele aparece com a rejeição dele. O Ciro Gomes adoraria ter a intenção de votos que nunca teve como o Flávio Bolsonaro. Adoraria. Sempre foi um azarão, né? E azarão mesmo, azarão e azarado, porque ele não avançava. É o cavalo paraguaio. Ia, e ele mesmo às vezes se destruía e tal. Ciro Gomes, e agora parece que vai tentar o governo do Ceará. Acho que desistiu desse negócio de ser presidente, porque a sociedade desistiu dele antes do tempo. Então, são esses fatores que nós estamos discutindo em janeiro e sobre os quais a gente vai ter que tomar uma decisão em outubro. Existem políticos velhos de guerra que dizem a eleição começa depois da parada, 7 de setembro. Aí sim é que as pessoas entram no tal estado de voto a que se refere o Elcinho. Estado de voto. Antes vai ter o estado de Copa, a gente vai pintar o Brasil, aí vai ter as musiquinhas, aí a gente vai festejar, vai parar para ver os jogos e tal. A gente que não gosta da seleção agora vai voltar a gostar da seleção. Aí você não quer o Neymar, aí viu o Neymar, aí o Neymar faz gol, a gente vai ficar feliz. Se fizer gol de barriga, como fez o Renato Gaúcho num jogo no Maracanã, não foi no Maracanã, né, que fez o gol de barriga, a gente vai ficar feliz também, e vambora, né? E daí a gente vai entrar no tal estado de voto. Quando entrar no estado de voto é que vale. Então, esses caras, todos devem estar ou felizes ou angustiados. O mais angustiado deve ser o Tarcísio de Freitas.
porque levou um chega para lá do Flávio Bolsonaro, levou um chega para lá da direita e se apequenou. Aliás, ele se apequenou desde o momento em que precisou dar declarações que ele queria mostrar gratidão ao Jair Bolsonaro, mas não conseguia mostrar independência. Queria mostrar gratidão, mas não conseguia mostrar liderança. Queria mostrar gratidão, mas não conseguia mostrar musculatura. E ficou atrás de um discurso, falando coisas absurdas, puxando o saco do Trump, botando bonezinho, agora defendeu o Trump. Ele está em busca de um posicionamento e tentando ver se consegue. Tem até abril. Tudo pode mudar, de repente ele é o candidato da direita altamente competitivo. Né? Então o Lula está só esperando. O Lula prefere o Flávio Bolsonaro ao Tarcísio de Freitas. Mas nós temos que acompanhar, vendo esses números, vendo a evolução dos números e tal, mas sabendo que ainda essa história dos cenários é muito complicada. Depois das convenções, pelo menos as pesquisas vão ter os candidatos que realmente foram aprovados pelos partidos, que eles é que escolhem pra gente. Ó, vocês vão poder votar nesses aqui, não é a Quest. Eles vão sumir os 7 cenários, vai ficar um cenário só, que é o cenário verdadeiro. Aí a gente vai ter uma visão um pouco mais clara. Yuri, bem-vindo, meu querido. Começo com você. Sua primeira leitura sobre essa segunda pesquisa da Genial. Thaís, boa noite para você, para a Ju, Genial Quest, na verdade. Da Genial Quest, exato, pesquisa Genial Quest. Enfim, eles já têm uma série histórica, como você foi destacando, mas é a primeira deste ano e provavelmente vão ser também a exemplo da série Meio Ideia, uma série mensal. Tem um grande vencedor nesta pesquisa, ou pelo menos alguém que está sorrindo de orelha a orelha, que não é o presidente Lula, é o senador Flávio Bolsonaro. Como nome consolidado do legado de Jair Bolsonaro, uma transferência de votos muito rápida e uma crença maior do eleitorado, da opinião pública, de que Flávio Bolsonaro, de fato, é o representante do capital político de Jair Bolsonaro, do ex-presidente. A força do nome, né? Antes de entrar aqui no ar, estava conversando com esse sim, o grande mestre Antônio Lavaredo, meu guru aí na leitura de pesquisas, a gente falando exatamente desses números, tanto da ideia de ontem quanto da Quest, que assim, o Lavareda foi muito direto. Olha, nunca vi um candidato em segunda posição tão bem colocado nessa altura do campeonato, início de um ano eleitoral, abrir mão da sua disputa, a não ser que aconteça algo out of the blue, completamente não previsto. Então isso é bom para Flávio Bolsonaro nesse sentido, para ele sustentar aquilo que ele disse ontem. Minha candidatura está consolidada, essa coisa toda. Da parte do governador Tarcísio de Freitas, o que fica claro é que ele precisa do aval da família Bolsonaro para disputar. Isso já era claro do que a gente conhece de política, de articulação. Esses números da Quest hoje deixam isso mais evidente. Porque mesmo na pesquisa Ideia havia ali uma situação de empate técnico, aqui ele é o que mais se aproxima de Lula no segundo turno, mas não tem nenhuma garantia de que venceria. A diferença de votos, né, entre ele e Lula é a menor. Exato, é a menor diferença. São 5 pontos ante 7 de Tarcísio. Mas é uma diferença tão pequena que no fim das contas... Cabe na margem de erro e tudo mais, mas ainda assim... É diferente de uma situação, por exemplo, que a gente acabou de ver nas eleições do Chile, que era sabido que a candidata do Gabriel Boric, seria a candidata Janine Jara, chegaria em primeiro lugar, mas seria derrotada no segundo turno, seja lá qual fosse o adversário. Não há esta clareza neste momento. Pode ser que até outubro a oposição consiga se unificar, consiga ter um discurso forte, claro, haja algum escândalo abalando o governo? Claro, lá até outubro pode. A preços de hoje, não há motivo para duvidar do favoritismo de Lula, um candidato que sabe disputar reeleição, que sabe usar a máquina a seu favor, de saber apresentar ao eleitor as entregas que fez como presidente, uma pessoa que foi mandato de presidente por 3 vezes, querendo um quarto, sabe fazer esse discurso, e Flávio Bolsonaro tem para si esta imagem consolidada de herdeiro político, não só de sangue, mas de certa forma de fato e de direito do capital político de Jair Bolsonaro.